da Elementos 2. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro aqui dessas videoaulas que o Instituto está promovendo para a gente, para que vocês possam, durante essa pandemia, estudar um pouquinho mais sobre o que foi passado durante o primeiro mês de aula nosso, né? E eu vou trazer aqui para vocês sequências. Em um primeiro vídeo, sequência de progressão aritmética e depois progressão geométrica. Eu sei que vocês estão loucos por aula de matemática, doidos para fazer questões. Aqui a gente vai fazer uma ou duas nesses dois vídeos e vamos começar. Então, para esse primeiro slide, nós vamos ter aí um relato histórico, que é o sumário que nós vamos fazer, a conceituação de sequência e progressão aritmética, termo geral na PA, soma dos termos e um pouco de diversão, para que vocês possam relaxar um pouquinho mais. Tá? Bem, como começou o estudo de sequências, né? Ele começou no século XVII a.C., tinha papiros egípcios que já datavam sobre o estudo de sequências para agrupar números em determinada ordem, em determinado padrão. É para isso que serviu naquela época de sequências. Também tínhamos estudos pitagóricos. Quem eram os pitagóricos? Eram matemáticos e filósofos que aderiram ao pensamento de Pitágoras. Fundaram uma escola pitagórica e esses pitagóricos estudavam sequências para fazer um estudo do som naquela época. Também Euclides e Diofanto tiveram contribuições bem relevantes em sequências. Euclides na geometria, Diofanto em equações lineares. E esse cidadãozinho aí, chamado príncipe da matemática, Carl Friedrich Gauss, já falei para vocês em sala de aula, esse cara bem aqui, ele simplesmente descobriu a soma dos termos da PA com menos de 10 anos de idade. O homem era uma máquina de conhecimento. Considerado um dos maiores matemáticos da história da humanidade, esse cara aí. E aí, por fim, temos Fibonacci, mais conhecido como Leonardo de Pisa, é o nome dele, né? Fibonacci é o apelido. E ele descobriu essa sequência, chamada também sequência de Fibonacci. E essa imagem que nós temos aí no slide, ele mostra como é que essa sequência ela é composta, né? E essa sequência ela gera esse número aqui, número de ouro, também conhecido na matemática como perfeição divina, ou número divino. Um dos matemáticos antigamente acreditavam, alguns matemáticos filósofos acreditavam que essas medidas, os corpos que tinham essas medidas, eles eram corpos perfeitos. Né? Além disso, Fibonacci tem aplicações no mercado financeiro hoje é muito utilizado. Esse padrão aí desse desenho é utilizado também na ciência da computação e teoria dos jogos, uma teoria para os jogos tanto games quanto card games, tá? E também aparece em configurações biológicas, como por exemplo em galhos de árvores, em aqueles arranjos de alcachofra, arranjos de abacaxi e até em samambaias. Essa é onde aparecem as sequências, por isso tem todo um estudo em relação a isso aí, todo um estudo bem profundo dessa parte, tanto para as sequências ditas progressões aritméticas como as progressões geométricas, tá bom? E dito isso, vamos a uma conceituação básica, né? O que é uma sequência? Eu botei um conceito aqui formado por elementos ordenados de acordo com um padrão. E dentro da sequência existem inúmeras. E dessas inúmeras, uma porcentagem mínima, pequenininha dessas sequências são chamadas progressões aritméticas e a outra porcentagem pequenininha também, progressões geométricas. O que é uma progressão aritmética? Coloquei um conceito assim bacana aqui para vocês entenderem. É uma progressão em que cada termo, a partir do segundo, é determinado pela soma do anterior por uma constante chamada de razão. Essa soma pode ser um valor positivo, pode ser um valor negativo ou pode ser zero. Se for valor positivo, acontece esse caso que está aí delineado
desse meu desenho. Eu tinha uma pessoa, aumentou para 2, aumentou para 3, aumentou para 4, então estou crescendo o número de pessoas numa razão de 1 para cada termo. Se você decresce, aí é o caso que acontece nesse segundo momento aqui. Perceberam 4 pessoas, passaram para 3, depois de 2 pessoas, eu estou tirando um valor, tirando uma unidade. Menos 1 é a razão. Progressão aritmética decrescente. E se você mantém constante, ou seja, mantém o padrão de repetição ao longo de toda a sequência, você tem aí uma progressão aritmética constante. Tá bom? Essas são as classificações, mas como é que você pode resolver questões envolvendo isso aqui? Aí vem um termo geral, tá? O que é o termo geral? É uma regra, uma lei que determina como você calcula os termos de uma progressão. E aí eu botei aqui esse exemplo nesse quadro, à sua esquerda, de como você calcula aí como é que você chega até o termo geral. O primeiro termo está fixo, aí o segundo termo é o primeiro mais a razão. O terceiro termo vai ser o segundo mais a razão. Mas quem é o segundo? O segundo vai ser a soma do primeiro mais a razão e assim por diante, até que a gente chegue a esse termo aqui, o termo geral, onde o AN ele é o termo geral, ou o último termo da sequência. O A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos e o R vai ser a razão. Certo? E aqui você colar qualquer termo de uma sequência. 10º termo, 20º termo, 25º. Basta que você tenha o primeiro termo, razão e o número de termos a calcular. Claro que aí tem questões mais simples e mais complexas que envolvem isso aqui, como você já sabe naquele exercício maravilhoso que eu mandei para vocês. Soma dos termos APA, que é... Eu sempre gosto dessa história porque é meu sonho era ter conhecido Gauss. É meu sonho. Vou confessar a vocês. Essa soma que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa soma aqui, ó. Isso aqui foi o que a professora do Gauss pediu para ele fazer. Para os alunos da sala. Some os números de 1 a 100. E aí o Gauss colocou essa soma dessa maneira e percebeu que se ele somasse o primeiro mais o último dava 101, segundo mais o penúltimo 101, terceiro mais o penúltimo 101, ou seja, 101, como eu tenho 100 números e estou pegando em pares, perceba que eu estou pegando em pares aqui os números, como eu estou pegando eles em pares, o 1 com 100 e assim por diante, o que quer dizer que se eu tenho 100 números, eu vou ter aí 50 pares. E aí ele somou os 50 pares, deu 101, ficou com 50, 5050, descobriu essa fórmula aqui, que é a soma dos termos de um APA, onde o A1 é o primeiro termo, o AN é o último termo, o N é o número de termos da razão e esse aqui é a soma. Tá? E aí a gente vai fazer uma diversãozinha, para que vocês possam ver esse vídeo e ficar animados a fazer as questões que eu passei na atividade também. E aí eu botei essa questão aqui. Progressões cai no Enem? Cai. Tá aqui uma questão de 2017, Enem Libras. Tem o Enem normal, o Enem Libras, o Enem PPL. São as formas hoje do Enem e esse ano vai ter o Enem digital. Então o que a questão diz aí? Ó? A figura ilustra uma sequência de formas geométricas formadas por palitos, segundo uma certa regra, está aí a sequência. Continuando a sequência, segundo essa mesma regra, quantos palitos serão necessários para construir o 10º termo? Aí é o seguinte, ó, perceba que no primeiro termo eu tenho 3 palitos, no segundo eu tenho 3 mais 4, 7, no terceiro eu tenho 3 mais 4, 7, 7 mais 4, 11, assim por diante. Então eu tenho uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 3 e a razão é 4. Então como é que você resolve? Ó, primeiro termo 3, razão 4, você usa o termo geral, eu quero o 10º termo, então você troca o N por 10, a 10 igual a 1 mais 10 menos 1 vezes a razão.
O A1 vale 3, 10 menos 1, 9. 9 vezes 4, 36, mais 39, e aí você tem a letra B como resposta. Essa aqui é outra solução, caso você queira ir no braço ou fazer direto, você pode pegar o primeiro termo que é 3, mais 4, 7, depois 7 mais 4, 11, mais 4, 15, mais 4, 19, até encontrar o décimo termo que é 39, 39 palitos, alternativa correta, letra B. Essa aí é a alternativa dessa questão, tá? Para você dar uma olhadinha depois, com mais calma, visualizar, ver se você entendeu. Se não tiver entendido, coloca lá no chat para a gente responder as perguntas. O vídeo era para ser só 10 minutos, virou 12 praticamente. Obrigado a todos, sucesso, e o próximo vídeo vai falar sobre progressões geométricas. Beijo gordo, até mais.